Olhar para o céu é algo fascinante. Observar a lua e as estrelas, ainda mais em um local escuro, é muito prazeroso. Mas com a ajuda de equipamentos, essa observação pode se tornar ainda melhor. Mas antes de tomar uma decisão em comprar seu primeiro telescópio, é importante procurar um pouco sobre e saber de algumas coisas. Por isso, assista esse vídeo até o final e preste atenção em todas as informações que eu apresentar, pois a compra de seu primeiro telescópio depende do seu objetivo, de sua experiência com a observação do céu e também do seu orçamento. Vamos explorar os principais tipos de instrumentos e suportes disponíveis, entender para que cada um deles serve e, o mais importante, destacar o que você jamais deve fazer ao adquirir um telescópio. Antes de começarmos, é fundamental que você responda a duas perguntas. Você sabe de fato o que conseguirá ver com o telescópio? As imagens que você espera estão alinhadas com o que esse tipo de equipamento realmente pode oferecer? Muita gente acaba frustrada justamente por isso. Imagina que vai comprando um telescópio e ver imagens como aquelas incríveis das nebulosas tiradas pelo Hubble ou por sondas espaciais, como as de Saturno e Júpiter. Pode parecer exagero, mas acredite, essa expectativa irreal é uma das maiores causas de frustração entre os iniciantes na astronomia. A pessoa compra o telescópio, começa a usar e percebe que a imagem é muito diferente da que imaginava. A seguir, vamos mostrar uma comparação entre imagens feitas com telescópios amadores e fotos obtidas por sondas e telescópios espaciais da NASA. É importante saber que até as imagens feitas com telescópios amadores, as que você vê nas redes sociais, por exemplo, são fotografias tratadas digitalmente, ou seja, elas passaram por uma edição. Isso significa que ao vivo, olhando pelo telescópio, a imagem que você verá não terá a mesma qualidade. Outro ponto importante, um telescópio é um instrumento óptico de alta precisão. Suas lentes e espelhos passam por rígidos processos de controle de qualidade, pelo menos nos bons equipamentos. Por isso, não adianta definir um orçamento muito baixo, como R$200. Com valores assim, o mais provável é que você compre algo de péssima qualidade, sinta frustração e ainda jogue dinheiro fora. Lembre-se de que telescópios não são fáceis de revender. É um mercado bastante específico e se você investir em um equipamento ruim ou de marca duvidosa, terá muita dificuldade para repassar o aparelho e recuperar parte do valor para investir em um modelo melhor depois. Mas agora que você já sabe disso tudo e ainda assim deseja comprar um telescópio, vamos conhecer os principais tipos e suas diferenças. O primeiro deles é o refrator. Esse tipo de telescópio costuma ter tubos longos e usa lentes como as de óculos para ampliar as imagens. A luz atravessa a lente e sofre uma refração, o que dá origem ao seu nome. Essa refração aumenta a imagem e a forma em um ponto chamado foco primário. Popularmente conhecidos como lunetas, os refratores são o tipo de equipamento que Galileu Galilei usou para olhar o céu pela primeira vez. Eles são robustos, exigem pouca ou nenhuma manutenção e, por terem um tubo fechado, evitam o acúmulo de poeira e a interferência de correntes de ar internas, que podem prejudicar na qualidade da imagem. Por outro lado, normalmente os refratores têm pequena abertura, geralmente entre 50 mm e 100 mm, o que pode limitar um pouco a sua utilidade em observações mais profundas. Além disso, ele costuma inverter a imagem lateralmente, o que pode causar uma confusão ao se guiar por mapas celestes, mas não necessariamente prejudique muita coisa. Esses telescópios são indicados para objetos muito brilhantes, como a Lua, Júpiter e Saturno com seus satélites e anéis. Embora também permitam observar alguns aglomerados estelares e nebulosas planetárias, existem modelos mais apropriados para esse tipo de observação. O segundo tipo é o refletor. Ao contrário dos refratores, os refletores utilizam espelhos para captar a luz. O espelho principal é chamado de primário. Ele reflete a luz e forma a imagem em um foco primário. É o espelho quem desempenha a função de ampliação. Existem dois tipos de refletores. O newtoniano, criado por Isaac Newton, é um dos modelos mais simples e populares, muito utilizado por quem fabrica telescópios caseiros também. É fácil de encontrar e tem excelente custo-benefício. O segundo tipo é o cassegrainiano. Também usa espelhos, mas a observação é feita na parte traseira do tubo, como nos refratores. Os refletores são mais adequados para a observação de objetos pouco luminosos, como galáxias e nebulosas. Ainda assim, eles funcionam muito bem para ver luas e planetas. Porém, por terem um tubo aberto e espelho exposto, exigem mais manutenção, como ajustar o alinhamento dos espelhos, o que chamamos de colimação, e o maior cuidado com limpeza. Outro fator é a aclimatação. Durante o uso, é comum que o ar dentro do tubo gere distorções, por isso é recomendável deixar o equipamento por um tempo no local de observação até que sua temperatura interna se iguale à do ambiente. O terceiro tipo é o catadióptrico. Esse tipo combina lentes e espelhos. Os dois principais modelos são o Schmidt Cassegrain e o Maksutov Cassegrain. A diferença entre eles está no arranjo óptico. São instrumentos mais compactos e potentes, ideais para observações e astrofotografia. Contudo, eles também são mais caros e por isso não são recomendados para iniciantes, a menos que você tenha um orçamento mais alto. Com o uso adequado e um bom pós-processamento, é possível conseguir imagens incríveis com eles. Outro ponto fundamental é o diâmetro da abertura, que define a capacidade de captação de luz do equipamento.
Nos refratores, é o diâmetro da lente objetiva e nos refletores, o do espelho primário. Quanto maior a abertura, melhor será a resolução e a qualidade da imagem, porém o preço também será maior. Por exemplo, um refletor newtoniano com 114 mm de abertura terá um desempenho inferior a um com 200 mm. O mesmo vale para refratores. Um com 50 mm mostrará menos detalhes do que um com 70 mm. Mas atenção, os refratores são mais caros por centímetro de abertura do que os refletores. Ou seja, um refrator de 100 mm pode custar mais do que um refletor com a mesma abertura. Mas agora que você conhece os principais tipos de telescópio, é hora de refletir com base em algumas perguntas. Quais objetos você quer observar? Se sua meta é ver luas, planetas como Júpiter e Saturno e alguns outros objetos mais brilhantes, os refratores são ideais. Porém, se quiser observar objetos menos brilhantes como galáxias e nebulosas, o refletor é melhor, especialmente o newtoniano, que oferece mais luz e melhor custo-benefício. Outro fator a considerar é como é o céu da sua região. A poluição luminosa da sua cidade afeta bastante. Se você mora em um grande centro urbano como São Paulo, com uma visibilidade limitada do céu, um equipamento potente pode ser inútil. Nesse caso, um refrator pequeno pode ser a melhor escolha inicial. Outro aspecto crucial é a montagem, ou seja, como o tubo do telescópio é sustentado. Vou falar aqui de 3 tipos principais. A primeira é a montagem alta-azimutal, que movimenta o telescópio na vertical e na horizontal. É intuitiva, fácil de usar e ideal para iniciantes. A segunda é a montagem equatorial. Ela é mais cara e complexa. Permite seguir o movimento dos astros no céu com precisão, mas precisa de um alinhamento com o polo celeste e um conhecimento um pouco mais avançado de astronomia. E a montagem dobsoniana, que é uma variação da alta-azimutal, especialmente prática e econômica para refletores grandes. Ela é muito usada por astrônomos amadores e ideal para tubos longos. Agora sim você tem base para escolher seu primeiro telescópio. Mas antes de terminar, eu vou te dar aqui meu conselho pessoal. Estabeleça um orçamento realista. Evite equipamentos muito baratos, pois costumam ter lentes ruins e oculares de má qualidade. Prefira marcas conhecidas como a Meade, Skywatcher, Orion e Celestron. Elas têm uma boa qualidade e oferecem suporte técnico. Por último, vou aconselhar 3 tipos de telescópios para você comprar. Porém, a escolha de um deles depende novamente do seu orçamento e de seu objetivo na observação astronômica. O primeiro deles é um refrator de 70 mm, ideal para observação de objetos mais brilhantes e tem um preço um pouco menor do que os outros. Se você for iniciante e não sabe ainda se esse é um hobby que vai te dar prazer, acredito que seja bom começar por um telescópio assim. O segundo é um refletor de 114 mm. É o que eu tenho e particularmente eu acho muito bom. Porém, ele já é um pouco mais caro, com preços variando entre R$ 1.600 e R$ 1.800. Além disso, a maioria deles vem com a montagem equatorial, o que necessita um pouco mais de conhecimento astronômico para conseguir fazer uma boa observação do céu. Por último, há um refletor de 130 mm, que já possui uma qualidade de imagem maior, porém é mais caro que os dois mencionados anteriormente, e também muitos deles vêm com montagem equatorial. Esse eu recomendo para aqueles que já têm uma certa experiência, já possuem um telescópio mais básico e barato e querem progredir um pouco e ver objetos celestes com uma qualidade melhor. Agora você já sabe tudo que é essencial para fazer uma boa escolha e começar sua jornada observando o céu. Deixe um comentário dizendo se essas dicas foram úteis e se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.